eu sou a Jandira, do Sirigaita Atelier, no município de Rio das Ostras. Resido aqui há mais de 15 anos e sou artesã da cidade há mais de 13. A minha vida no artesanato se deu desde muito cedo. Quando eu tinha 14 anos, eu aprendi a técnica de crochê e tricô. E com o passar dos anos, eu tive a minha formação acadêmica voltada para a área administrativa. E mesmo exercendo a minha profissão, eu sempre trabalhei com artesanato. Com o passar dos tempos, eu trabalhei com sabonete artesanal, trabalhei com bijuterias e comecei a ingressar na costura criativa patchwork. Além dessas técnicas que eu já falei, eu trabalho com bonecas, patchwork, a linha de utilitários, bordados livres, pintura em tecido, ardanche, ponto cruz, vagonite. Atualmente, o que eu mais utilizo no meu artesanato são os tecidos, né? Não só os tecidos que eu compro para desenvolver os trabalhos, mas os retalhos também. E hoje eu vou começar, serão 4 vídeos em detrimento a Lei Aldir Blanc, que serão de retalhos, né? Eu vou ensinar 2 técnicas com tiras de tecido e das 2 técnicas que eu vou ensinar, logo após, o vídeo 1 vai ser a técnica crazy, e dessa técnica eu vou, no vídeo 2, montar uma peça, uma nécessaire. E no segundo vídeo, que também será de retalhos, eu vou utilizar uma outra técnica no patchwork e a partir dessa técnica desenvolver uma outra peça. Porque existem muitas possibilidades com retalho. Os retalhos, que são as sobras dos trabalhos que fazemos, podemos fazer caminho de mesa, podemos fazer jogo americano, bolsas, nécessaire, barra de pano de prato. São diversas possibilidades com retalhos de tecido. Então, eu escolhi um pedaço de estruturador, uma manta R1. Podemos trabalhar com nylon dublado, como estruturador, podemos trabalhar com a manta R2. Só temos que ter cuidado, dependendo da peça que faremos, qual estruturador melhor para se utilizar, principalmente quando vamos desvirar a peça, usarmos um forro e assim sucessivamente. Então, a primeira aula, como eu disse, será a técnica crazy. A segunda, o que faremos depois que tivermos com essa manta toda coberta de retalhos na técnica crazy? Faremos uma nécessaire, que será a aula 2. Então, vamos começar. O que eu faço primeiro? Eu acho o meio dessa manta, né? Ela tá irregular, porque nós podemos nos utilizaremos de uma placa de corte, o cortador circular e a régua, que são ferramentas da técnica patchwork da costura criativa. Nada impede que trabalhemos também com a tesoura. Aqueles que não têm a placa de corte, não tem cortador circular, pode trabalhar com a tesoura e a fita métrica. Então, nesse pedaço irregular de manta, não vou refilá-lo agora, eu vou achar o meio. Porque o crazy, a técnica que eu vou ensinar, eu vou partir de um triângulo, né? Que é bem melhor para desenvolver essa técnica. Então, eu achei o meio na largura, marco. Acho o meio na altura. Marquei o meio.
como podem ver, aqui e aqui, na largura e no comprimento, ou no comprimento e na largura. Elejo um pedaço de tecido, um retalho, para cortar o triângulo. Então, eu pego uma tira, dobro, encontro, né? Aqui, ó, dobro para fazer, ó, dobro, como se eu fosse fazer um quadrado perfeito. Daí que nasce o triângulo. Aqui, ó, achei o quadrado, dobrei, ó, a ponta. Corto esse triângulo. Posso trabalhar com quadrado? Pode, tá? Então, aqui, ó, cortei o triângulo. E coloco esse triângulo alinhado com o meio do triângulo na altura e na largura. Alinhei. Alinhei e alfinetei. Virei com uma tira aleatória, né? Como aqui eu usei uma estampa, é um tecido que tem uma estampa maior, eu vou pegar um neutrinho, que é aqueles tecidinhos que tem estampas menores. Vou alinhar. Como? Então, eu costurei o pé de máquina, tô fazendo com a linha marrom para melhor visibilidade. Virei. Tem uma sobra na parte superior e eu vou cortar agora a parte inferior. Não há necessidade de cortar rente, porque ao costurarmos essa lateral, ela terá que seguir até o final desse tecido. Então, vamos cortar com uma sobra. Depois de costurado, podemos até retirar essa sobra mais extensa. Abrimos e ficou assim. Então, agora, eu comecei com esse. Vou para essa lateral. Elejo um outro tecido. Eu estou trabalhando nos tons marrons, mas nada impede de que se trabalhe colorido ou amarelo, a cor que vocês tiverem e queiram fazer a peça. Coloco alinhando com a lateral desse triângulo, com sobra na parte superior, porque a parte inferior, como ela vai sendo costurada, nós podemos cortar no final. Alfineto, para termos nossa segurança, e vamos à máquina. Aqui na máquina, mais uma vez, pé de máquina, calcador e tecido, margem de meio centímetro, e vamos iniciar a costura até o final do triângulo, tirando os alfinetes para não danificar nem a sua máquina, nem quebrar o outro. E a técnica Crazy é sempre essa união de tecidos. Aqui, ó. Costurei, iniciando a parte superior até o final, mantendo o pé de máquina. Tem essa sobra aqui desse tecido costurado anteriormente. Retiro, refilo. Viro essa tira, que acabei de costurar,
O mesmo processo, deixo uma margem para cortar o tecido, porque essa lateral desse triângulo vou ter que costurar mantendo esse alinhamento lateral do triângulo. Então, eu corto com uma margem de segurança, abro a costura, pode-se utilizar um ferro de passar, abro e venho com outra faixa de tecido e coloco nessa lateral, sempre no sentido horário ou anti-horário. Alinho direito com direito do tecido nessa lateral desse triângulo, deixando a sobra superior e conforme formos costurando a sobra inferior. Novamente, alfineto para iniciar a costura e vamos à máquina. Então, costurei do início até o final, uma costura reta. Passei a costura reta com outro pedaço de tecido, desvirei e aqui está se formando a técnica crazy. Pego com a tesoura, corto o excesso na parte inferior, porque eu tenho que seguir agora essa lateral aqui. Então, ela é maior, mais extensa. Corto com sobra. Aqui, eu posso retirar esse excesso ou não. Dobro, abro. Então, o último retalho costurado foi esse, sentido horário, venho para cá. Escolho um outro pedaço de tecido. Dessa vez eu vou escolher uma estampa mais escura, a mesma coisa. Posiciono direito do tecido sobre direito, deixando uma sobra superior. Alfineto e vou à máquina. Aqui na máquina, repito o processo. Pé de máquina alinhado com o tecido a ser costurado. Abaixo a agulha, inicio a costura, tirando o alfinete, mais uma vez, alinho os tecidos na laterais, abro os tecidos conforme estou costurando. Até o final. Retiro. E vamos à mesa ver como ficou. Costurado. Esse aqui. Viro. Ele veio até aqui. Então, eu tiro, com auxílio da tesoura, o excesso. Sentido horário. Costurei. Essa tira. Essa aqui eu corto, porque foi a sobra, eu refilo, para não ficar muita sobra de tecido, viro, sentido horário, venho para essa lateral, com outro tecido. Vou escolher uma estampa mais escura. Então, coloco direito
sobre direito, né? Posso vir com ferro? Posso. Assentando o tecido? Posso. Deixando a sobra superior, alinho. Eu vou à máquina. Pé calcador alinhado à lateral do tecido. Inicia a costura retirando o alfinete. Costura reta. Vamos à mesa. Viram como a técnica não é difícil? Então, aqui, ó, costurei, pé de máquina, do início, da parte superior até a parte inferior, desviro. Olha como é que está ficando linda a nossa peça. Corto o excesso inferior, lembrando que o próximo retalho passará aqui. Então, você pode até fazer uma simulação. Então, eu sei que esse aqui eu posso cortar. Então, ó, ainda tem uma margem de segurança. Sobreponho sobre os tecidos, deixando um a mais na parte superior, alfineto. E vou passar a costura em toda a sua lateral, sempre alinhando com a lateral inferior, o tecido superior com o tecido da lateral inferior. Vamos à máquina. Inicio de novo a costura. E é todo esse trabalho até preenchermos todo o espaço do estruturador, com base na peça escolhida. Se for uma necessaire, se for uma bolsa, costuro até o término do tecido inferior. Pauso a máquina. E mais uma vez vamos à mesa. Costurei da lateral superior até a inferior. Aqui temos uma sobra de tecido. Retiro. Aqui também posso retirar a sobra de tecido. Desviro o tecido e corto a parte inferior, lembrando que posso ter como guia o tecido a ser costurado. Então, eu sei que eu tenho que deixar uma sobra na parte superior e na inferior, alinhado com o tecido que será costurado na lateral. Alfineto para iniciar a costura, já tendo como base esse final aqui, corta esse excesso aqui de tecido, deixando uma margem. Olha lá, deixei a margem e vou à máquina. Pé de máquina, com a lateral do tecido, inicia a costura. Com auxílio das mãos, vou esticando o tecido, costuro até o final. Na técnica Crazy, geralmente
terão laterais que acabarão primeiro ou não, depende da largura do tecido que você vai utilizando. Então, vamos à mesa. Esse foi o tecido costurado aqui, ó. Desviro. Posso tirar esse excesso que eu havia deixado do anterior. Retiro, que já tá costurado. Desviro. Olha só como tá ficando. Sentido horário. O próximo será essa lateral. Pego mais uma tira de tecido. Colocando na lateral, direito com direito, na lateral do próximo tecido a ser costurado. Da mesma forma, alfineto. E vou à máquina. Inicio a costura com o auxílio das mãos, mantendo o tecido anterior esticado na parte inferior e alinhando o tecido da parte superior. Costuro até o final. Retiro da máquina. O processo do crazy é sempre esse. Costurei, deixando uma sobra superior e inferior. Desviro, tiro o alfinete, desviro, tapo o tecido, vinco. Estamos formando o nosso crazy. Esse aqui foi até o final da manga, do estruturador. Corto, giro o trabalho no sentido anti-horário, né? Porque eu tô costurando o sentido horário, então tem que girar. E escolho um outro tecido para essa lateral. Vamos usar o nosso famoso poá. Alinho para ter uma referência se ele dará na extensão. Deu. Alfineto. Ele dá em toda a extensão. Sempre alinhado com o tecido inferior. Direito com direito do tecido inferior. Direito do tecido superior com inferior. Vamos à máquina. Alinhei, pé de máquina, desço a agulha e procedo a costura. Vamos à mesa. Então, vim da máquina, costurei o poá, tombei o poá, giro o estruturador, a peça que eu estou produzindo, lateral, direito com direito do tecido, acompanhando a lateral a ser costurada, alinho, alfineto. E vamos à máquina. Termino. Voltemos à mesa. Mais uma faixa costurada.
tombo. Posso vir aqui e cortar os excessos no final da mesa, no final da manta. Retiro esses retalhos. Aqui foi a parte costurada. Aqui não tenho nada a costurar, mas sim nessa lateral. Pego outra faixa, alinhando nessa lateral, direito com direito do tecido. Posiciono, tendo o inferior como guia, alfineto e costuro. Já estamos chegando ao final, ó. Inicia a costura. Vamos à mesa. Esse foi o tecido costurado, retiro o alfinete, tombo o tecido. Essa lateral foi finalizada, não tenho mais estruturador sobrando, mas tenho nessa lateral e na outra. Corto o excesso do tecido que acabou de ser costurado. Quando o estruturador vai chegando, vai acabando, não fico tão preocupada de deixar uma parte superior inicial costura. Aqui, pego um outro tecido, posso repetir os tecidos utilizados aqui? Sim. Peguei esse. Os tecidos devem se conversar. Se fosse um crazy colorido, eu começaria aqui com uma estampa colorida. Então, tinha que ver nesse universo quais seriam as possibilidades. Por exemplo, nesse tecido aqui, eu tenho marrom, eu tenho bege, eu tenho amarelo ocre, eu tenho azul. Então, eu poderia começar com um triângulo desse tecido e vir com uma faixa marrom, uma faixa azul, né? Com estampas diferentes, porque uma estampa vai dando possibilidade a diversas cores. Então, aqui eu venho, essa foi, venho e alinho. O que vocês também podem notar eu cheguei nesse final aqui, porém eu não tenho mais estruturador aqui nessa lateral. Então eu posso colocar aqui essa faixa, direita com direito, supomos que eu já tenha costurado. Ao virar, eu vejo que faltou esse pedaço. Como eu não tenho mais sequência de manta na lateral, eu posso já finalizar aqui. Então, eu vou fazer essa costura e já finalizo com outro tecido aqui. Vamos à máquina. Iniciando a costura. Corto. Ao dobrar, vocês podem notar que sobrou esse pedaço de manta. Então, vamos à mesa. Aqui, ó.
Essa foi a costura feita com outra tira, virei e notem, tem só esse pedacinho de estruturador a ser coberto, porém eu não tenho ele na lateral e nem nessa, então eu posso finalizar essa lateral. Finaliza essa lateral, então vou finalizar com uma estampa que eu já utilizei. Alinho, alfineto e vou à máquina. Já temos duas laterais prontas. Aqui. Tem duas laterais prontas. A linha superior acabou. Esses contratempos acontecem. Vamos passar a linha. E dar continuidade. Vamos a mim. Pronto. Então temos essa lateral finalizada, vou alfinetar para não dar confusão quando ela suspender. Temos uma lateral finalizada, bem como a próxima finalizada. Vou alfinetar e vou cortar essa lateral aqui, todos os excessos. Aqui. Aqui. Eu tô fazendo com a tesoura para que vocês percebam que podemos utilizar a tesoura como ferramenta, caso não tenha placa de corte. A única lateral que resta, essa já está finalizada, essa lateral aqui. Então, do triângulo só resta essa. Então, vamos finalizar essa lateral, né, com tecido pequeno, porque é uma lateral pequena. Então, vamos à costura. Iniciaremos a última costura da lateral que faltava, da mesma forma, alinhando. Vamos à mesa. Então, costurado, desviro. Então, vou alfinetar para que vocês tenham uma visão de como ficou. Aqui está o nosso bloco em crazy. Pode começar com um quadrado no meio? Pode. A linha na vertical, na horizontal.
só que vão ser 4 tiras, uma tira nessa lateral direita, uma tira depois de costurada, sobre o quadrado, uma tira na lateral direita, uma que sobrepõe a base do quadrado e a da lateral, a outra na lateral esquerda, sobrepondo a base lateral do quadrado e a tira costurada na parte inferior, depois uma tira na parte superior do quadrado, e assim vai sendo feito o crazy com o base quadrado. Olha como é que ficou lindo. Para iniciante que ainda não domina os blocos, né? Porque os blocos tem os blocos de patchwork para iniciantes, avançados e quem tem um domínio muito bom. Essa técnica crazy, você pode fazer nécessaire, pode fazer a frente de uma bolsa ou a bolsa toda, pode fazer jogo americano, pode fazer um caminho de mesa com essa técnica, tá? Agora, está finalizado o nosso crazy. A aula 1 de retalhos está finalizada. Com essa peça aqui em crazy, a segunda aula nós vamos fazer uma nécessaire. Então, a aula 2 da contrapartida do Aldir Blanc será baseada nessa técnica crazy. Vamos aproveitar o que fizemos aqui e fazermos uma nécessaire em contrapartida Aldir Blanc. Eu sou Jandira, da Sirigaita Atelier. Até a próxima!